Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E NFEC, dando voz à sua marca. Bom dia, Fabricando Ideias, chegando aqui até as 9 da manhã. Fica comigo, já chama as amigas e vamos lá, pega seu cafezinho, senta aí pra gente papear agora no programa Fabricando Ideias. E já para começar aqui, já tô com a doutora Lara, nossa médica dermatologista, que vai ensinar a gente a ficar linda aí, né, doutora? Bom dia! Isso mesmo, bom dia, Paula. Doutora, o perigo da estética sem médico. Eu achei muito interessante esse tema. Quais os problemas que mais chegam no consultório? Hoje tem muito a internet, né? Que as pessoas acreditam em qualquer pessoa e faz qualquer procedimento, é isso, né? Não pode. Exatamente. Os principais problemas que encontramos no consultório, que recebemos, são as infecções, principalmente bacterianas, decorrentes aí de procedimentos injetáveis ou não. Tá? Até mesmo o laser pode causar uma infecção bacteriana quando você perde a integridade da pele, mas também assimetrias, né? Um lado diferente do outro, pensando em rosto, mas também em corporal, não só rosto. E além disso, indicações realizadas que não têm um objetivo específico para aquele paciente, ou seja, mal indicadas, né? Procedimentos mal indicados, além de outras mais graves, como por exemplo necrose da pele ou até mesmo acometimento da visão, pensando principalmente nos preenchedores de ácido hialurônico ou com outros preenchedores que... Qualquer substância que põe na pele, né, doutora? Qualquer substância, porque é uma substância exógena que a gente fala que é estranha ao corpo humano. E aí pode causar qualquer tipo de complicação, inclusive reações. E que a gente vê direto aí nos noticiários, né? Mortes, um monte de coisa. Muito frequente, infelizmente. Isso que a gente estava conversando, né? A minha próxima pergunta, as redes sociais influenciam nisso, né, doutora? Muito, né? Muito. Porque às vezes quem tá postando, essas influenciadoras aí que às vezes postam, elas não usam, né? Às vezes, eu falo que a internet é muito mascarado, né? As coisas ali e as pessoas acabam acreditando, né? Acabam acreditando e pensando assim, nas influenciadoras que você citou, eu acho que tem realmente um objetivo ali e que ele é benéfico por um lado, porém a gente tem que pensar que muitas vezes fazem propaganda, marketing de produtos ou até mesmo procedimentos que não são adequados para aquele paciente. A pessoa às vezes não tem conhecimento técnico e infelizmente as redes sociais elas influenciam porque levam as pessoas a tomarem decisões de forma súbita, pela emoção. Nossa, eu gostei, quero ficar igual, eu também tenho essa queixa, e aí elas acabam procurando profissionais sem na verdade pesquisar a formação, o ambiente, né, e até mesmo o tratamento se tem indicação para ela. E o que o amigo fez, o que aquela blogueira, influenciadora fez, talvez não vai ser legal para sua pele. Exatamente, às vezes não é indicado para você. E qual o principal conselho, doutora? O principal, assim, vem aqui, bem pertinho para conversar com a nossa telespectadora. Não faça. Dá o conselho, doutora. O principal conselho, na verdade, não é o que você quer fazer, mas sim com quem fazer. Eu acho que o principal conselho é busque o conhecimento sobre esse profissional que você está pensando em fazer um tratamento ou até passar em atendimento com esse profissional da saúde. Busque saber qual que é a formação, onde ele atende, o ambiente em que atende e tire suas dúvidas durante o atendimento. Se ele propor para você um tratamento, tire as dúvidas para saber como vai ser esse tratamento, se tem alguma contraindicação, o que esperar desse tratamento, se tem algum risco, isso é muito importante, porque aí você é concordante ou não com o risco após realizar esse tratamento ou até mesmo durante, né, a realização do mesmo. Então, acho que o meu principal conselho é não pense o que você quer fazer, mas também com quem fazer. Isso, e esse profissional é até importante ir mesmo nos conselhos aí, né, se for um médico, né, esses médicos de internet, que às vezes nem são médicos, né, doutora? A gente tá vendo isso muito, que fala lá que é médico e não tem nem registro. Então, é fazer uma busca desse profissional também, fazer né? uma busca ativa e pensar bem antes de realmente decidir pelo sim, de ser submetido a algum tratamento, principalmente os invasivos, né, minimamente invasivos ou os mais invasivos
pensando até nos cirúrgicos. Tá. Acho que esse é o principal conselho que eu dou para a população. Obrigada, doutora. E você quer fazer um tratamento certo aí? Marca o horário lá com a doutora Lara, vai lá trocar, né, uma informação, e aquela, né, que a gente vem falando, para não fazer aquela nada artificial, fazer com saúde. Com saúde. Né? Obrigada, muito doutora. Obrigada. E eu vou agora para um recadinho da Ana Lu, um comercial e já volto. Sou a Ana Luísa da Ana Lu Desire Stories, sexóloga. Vim trazer para vocês uma dica que nós mulheres precisamos muito. Todas as clientes que venham até mim sempre me perguntam: Ana, como que eu faço para ter aquela vontade novamente? Depois de um casamento mais longo, de um momento mais intenso no relacionamento, ou no namoro, ou sequer mesmo na idade, né, gente? Quando a gente precisa de algo a mais. Esse produto, ele traz para você um estímulo totalmente diferente. Como assim, Ana? Acabei de tomar meu banho, pego um pouquinho só, coloco no meu clitóris e dentro e faço aí uma pausa, uma espera, e vai começar a sentir algo totalmente diferente. Aquela sensação, aquele friozinho na barriga, é esse produto que traz para vocês uma sensação de querer novamente. Ana, ele tem sabor, ele tem cheiro, algo que a pessoa vai desconfiar que eu usei? Não. A estratégia é essa, você usar um produto onde você tem, né, todo esse estímulo maior, sem que ninguém perceba. Ana, ele é só feminino? Sim, esse produto específico, ele é só feminino. Nós sempre brincamos que quando a gente precisa de algum desejo, de algo a mais, esse daqui é aquela solução que a gente procura. Então, você que quer um produto onde traz aí aquele eu quero de novo, eu quero mais, eu preciso ter, né, essa vontade, às vezes, é esse daqui. Só procurar a Ana Lu, da Ana Lu Desire Stories, que traz tudo para vocês numa informação super rápida e os produtos super fácil. Já imaginou sua empresa aparecendo na televisão? Isso mesmo, Fabricando Ideias abre espaço para os empresários e especialistas que querem ganhar visibilidade e fortalecer a sua autoridade. Aqui você alcança milhares de pessoas e passa a estar presente a mais de 200 cidades. Entre em contato e saiba como participar. Só aqui na Delicasa você encontra as melhores soluções em produtos organizadores para transformar a sua casa. Delicasa, cada coisa no seu lugar e seu lar no coração. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência, com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Cada evento carrega uma experiência única, alta gastronomia e uma equipe preparada para transformar momentos. Do corporativo ao social, o Buffet Conceito realiza eventos em todo o Brasil. Entre em contato e leve essa excelência para o seu evento. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu estou aqui com a doutora Jaqueline Martiniano. Ela é referência em reabilitação oral e estética do sorriso. Nós vamos falar sobre prótese dentária, tecnologia estética e qualidade de vida na reabilitação do sorriso. É isso? Bom dia! Isso mesmo, bom dia! Doutora, qual a diferença entre os principais tipos de próteses dentárias e como saber qual é ideal para cada paciente? Bom, nós temos uma gama de serviços protéticos que a gente pode oferecer para o paciente, né? Desde as próteses fixas, unitárias, adesivas e prótese móvel também, né? O diagnóstico ele é feito basicamente a gente avaliando qual é o melhor tipo para o paciente de acordo com a quantidade óssea, planejamento, exames radiográficos e a expectativa do paciente que vai unir função e estética no mesmo resultado. E a prótese dentária hoje pode oferecer um resultado natural e confortável? A tecnologia vem ajudando nisso para ficar ali natural? Totalmente, né? Hoje nós temos materiais
que fazem total diferença, entregando uma naturalidade que se assemelha muito com o dente, né? Temos as porcelanas, zircônia, a gente também tem aliado a tecnologia através do CAD/CAM, da moldagem através do escaneamento dental. Então a gente copia realmente os dentes com uma câmera intraoral, entregando uma expectativa para o paciente. E fica como se fosse natural, né? Fica lindo. Muito natural. Ó, se você tem assim curiosidade, no Instagram da doutora Jaqueline tem bastante conteúdo lá para você ver também, né, doutora? Tem, sim. De que forma a reabilitação oral impacta na autoestima e na qualidade de vida do paciente? Eu acho que total, né? Em todos os sentidos, né? Eu tenho histórico de pacientes que muitas vezes não frequentam festas, não frequentam batizados, formatura de filhos, netos, justamente porque ou não consegue comer ou não consegue sorrir, né? Ou sente um desconforto quando uma prótese desloca. Então, a gente consegue ter uma mudança tanto na sociedade dele, nos relacionamentos dele, como também na mastigação. Então, não sente sabor dos alimentos, não consegue mastigar, engole os alimentos inteiros, causando problemas gástricos. Então, impacta em todos os sentidos da vida do paciente. Doutora Jaqueline, antigamente se usava as próteses, né? Tinha aquela cultura que dos nossos avós que tinha que tirar os dentes, não, né? Tem essa cultura aí. Essas pessoas ainda, esses idosos que não conseguem ali mastigar, eles, mesmo que os ossos vai ficando mais velhos, os ossos vão ficando mais fracos, né? Mesmo ali, consegue colocar, consegue fazer o implante? Tem muitos casos que sim, e muda completamente a qualidade de vida deles, tá? Tudo vai depender do diagnóstico, da quantidade óssea que o paciente entrega, que ele tem, como esses dentes foram extraídos lá atrás, né? Se foram de uma maneira muito agressiva e aí perdeu muito osso, né? Então a gente precisa ver a quantidade óssea, principalmente do paciente, medicação e condição de saúde dele. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço, e se você tem aí uma pessoa, você conhece alguém, ou você mesma quer, vai lá fazer uma avaliação com a doutora Jaqueline, ela é uma linda e ela vai ter o tratamento todo humanizado. E você fala, vi lá no Fabricando Ideias, viu? Que aí o cafezinho é até especial, né, doutora? Exatamente, prontinho esperando você e sua família. É isso aí. E agora eu vou para um recadinho da Brígida e já volto. Nenhuma conexão se sustenta sem diálogo. A neurociência explica que o cérebro não mantém vínculos apenas pela proximidade. Ele os fortalece pela troca de informação, pela escuta, pela previsibilidade que o diálogo oferece ao sistema nervoso. Quando o silêncio passa a ocupar lugar de diálogo, a desconexão não acontece de repente, ela acontece aos poucos. Sobre a perspectiva neuropsicanalítica, a ausência persistente de diálogo costuma refletir numa redução de investimento emocional. Vínculos que deixam de ser alimentados começam inevitavelmente a enfraquecer. Por isso, as conexões não terminam no dia da ruptura, elas começam a desaparecer no dia que o diálogo deixa de existir. Obrigada, Brígida. Agora eu tô aqui com a doutora Maísa Buissa. Ela é especialista em endoscopia digestiva. E vocês pediram muito já. A gente trouxe esse tema aqui porque você fica, não quero fazer o exame, acho que vai doer, não é importante, deixa para depois. E ela vai falar hoje sobre vamos ver se eu vou falar certo. Colonoscopia. Falei certo, doutora? Perfeito. E aí ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia. Obrigada, Seja bem-vinda. Obrigada. Quero ver a doutora novamente aqui, viu, doutora? Combinado. Quem deve fazer a colonoscopia, doutora? Paula, é um exame tão importante e como você falou, é um tabu, né? As pessoas, elas têm medo, acham que vai doer, acham que vai acontecer algum problema, fica com medo do preparo, né? Que tem que tomar os laxantes. Tem gente que fica internado até para poder fazer, Isso, né? e sempre é assim? Não, geralmente os pacientes fazem o preparo em casa mesmo, tá? A maioria das pessoas faz em casa, é tranquilo, não é esse bicho de 7 cabeças, tá bom? E é importante, Paula, porque todo mundo deve fazer esse exame, tá? Todo mundo, não é assim, só as mulheres, só os homens. Todo mundo deve fazer a partir dos 45 anos,
tá? E tem alguns casos, alguns pacientes especificamente que a gente deve antecipar essa idade. Principalmente o que já tem casos de alguma doença na família. Exatamente. Principalmente os pacientes que já tiveram parentes, que tiveram câncer de intestino, câncer de estômago. Então, esses pacientes, eles devem antecipar a primeira colonoscopia, pelo menos. Tá. E o que são pólipos e por que eles preocupam tanto, doutora? Os pólipos, eu gosto de falar que eles são pequenas verruguinhas, então eles são lesões que aparecem na parede do intestino. E por que eles preocupam tanto? Esses pólipos, se eles ficarem ali no intestino e a gente não retirá-los, eles podem se modificar e virar um câncer de intestino. Por isso eles preocupam tanto e por isso a gente está aqui falando sempre que é importante fazer a colonoscopia. Todo mundo tem que fazer. E se descobrir antes, não deixa acontecer o pior, né, doutora? A gente não deixa evoluir e acontecer assim o que a gente não quer, né? Que é a doença, né? A colonoscopia é um exame preventivo. Por que ela é um exame preventivo? Porque ela já faz o diagnóstico e trata no mesmo momento. Se eu encontrar um pólipo na colonoscopia, eu retiro no mesmo momento, tá? Acabou o problema, entendeu? Então, por isso que a gente tem que, né, olhar para esse lado também, porque é uma doença silenciosa. A gente só descobre quando tá já, às vezes, tarde demais. Tá. E, doutora, tem aumentado o número de casos de câncer em pessoas, câncer do intestino, né, em pessoas jovens? Infelizmente, Paula, a gente tá tendo vários estudos recentes para a gente entender por que tá assim, diminuindo essa idade, né? Antigamente, a gente indicava a colonoscopia a partir dos 50 anos. Agora, a gente indica a partir dos 45. Então, a gente tem visto uma modificação, né, nesse cenário. Infelizmente, eu encontro no meu dia a dia vários pacientes, assim, jovens, com tumor avançado já. Né? E poderia ter feito o exame antes, né? Exatamente. Então, é a questão do tabu mesmo. Então, hoje, doutora, a partir de 45 anos, 45 né? Mas se tiver caso na família que tenha tido já um câncer, alguma outra doença, tem que fazer antes. A gente indica 10 anos antes da idade que a pessoa, né, o seu familiar, teve o câncer. Tá? Então, 10 anos antes a gente indica. E é isso que a doutora falou, né? Às vezes ali no próprio exame ela já consegue retirar ali, né, os pólipos, né, doutora, que fala? Pólipos. E já, né, te trazer aí, já retirar, já deixar tudo certo para você não ter nenhum problema no futuro. Então, tem que fazer. Qual o conselho pro pessoal, doutora, pra gente finalizar? Eu costumo falar para os meus pacientes, o dia do exame, ele é um pouquinho sofrido por causa do preparo, mas é um dia só, né? Para uma prevenção tão grandiosa, que antes a gente passar por um dia de preparo do que ter uma doença, né? Um câncer de intestino. Sim, então é importantíssimo você cuidar da sua saúde, levar o seu familiar lá, porque é um dia que vai ali passar, né? Ter ali um desconforto. Um desconforto necessário. Necessário, mas depois você vai ter saúde, vai ficar tranquilo. Muito obrigada, doutora. Paula. Obrigada. E eu vou para um comercial rapidinho e já volto. Já imaginou sua empresa aparecendo na televisão? Isso mesmo, Fabricando Ideias abre espaço para os empresários e especialistas que querem ganhar visibilidade e fortalecer a sua autoridade. Aqui você alcança milhares de pessoas e passa a estar presente a mais de 200 cidades. Entre em contato e saiba como participar. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Oi, eu sou a Brígida, neuropsicanalista. Ansiedade, pânico e oscilação emocional persistente configuram um sistema nervoso em desregulação. Esse padrão pode ser reorganizado. Se você está vivendo esse momento, fale comigo.
Tem uma coisa que ninguém te ensinou a pedir, mas você sempre soube que merecia. Prazer não é luxo, é cuidado, é se conhecer e se escolher todos os dias. E existe um lugar feito para isso. E na Ana Lu Desire Store você não precisa se preocupar, só se abrir para sua melhor versão. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência, com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo ao Ateliê Casabella. São mais de 22 anos de história. Aqui, cada peça carrega carinho, cuidado e significado. Entre em contato com a gente e venha nos fazer uma visita. Ateliê Casabella, para quem ama o feito à mão. Voltamos para o nosso terceiro bloco e olha o bate-papo que eu tive com a Isabela Pinheiro, a nossa nutricionista. Olá pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdo de valor para vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o café da manhã, porque aqui muitas vezes a gente acredita que o café da manhã está sendo bom, mas a gente sente aquela fomezinha 2 horas depois, né? Os erros que na maioria das vezes a gente comete e não sabe o que está acontecendo ali nessa refeição, que é uma das mais importantes para a nossa saúde e para o emagrecimento. A gente tem uma cultura, né, que é aquela de comer o nosso pãozinho com manteiga e leite, mas esse não é um café da manhã completo. Falta ali um item essencial que a gente vai conversar bastante ao longo desse nosso conteúdo aqui, que são as proteínas. As proteínas logo pela manhã, elas vão ter uma ação muito importante nos hormônios de fome e saciedade. Quando você consome o seu pãozinho com manteiga ou leite, você não está fazendo uma escolha ruim, mas sim incompleta. Então é por isso que a fome vem logo. Muitas vezes você faz um almoço equilibrado, mas no fim da tarde tem aquela vontade maluca de comer um doce, um alimento mais salgado, mais gorduroso, porque não houve esse equilíbrio que é muito importante justamente na nossa primeira refeição. E aí a gente tem exemplos muito práticos e que às vezes surge o medo, né, de consumir. Um pão com ovos, um suco para a época do calor, um chazinho, nosso cafezinho agora no frio, né? Essa é uma refeição que está bem equilibrada. Você pode incluir uma fruta para ter ali uma fonte de fibras. A gente tem também o mingau, que eu gosto muito, sou super fã de mingau, né? Aveia, um leite, adiciona ali uma proteína, um whey, uma proteína vegetal para quem não pode consumir o whey. A gente tem uma refeição completa também, que vai fazer todo esse aporte nutricional que a gente fala, né? Vai trazer os nutrientes necessários para fazer esse equilíbrio de fome e saciedade ao longo do seu dia. Isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa em comportamento alimentar, para evitar aquelas beliscadas ou aquela vontade, né? Como eu já disse, de comer mais ali no fim do dia, no finalzinho da tarde. Uma coisa muito importante também que acontece é que eu vejo que muitas vezes tenho medo, né, de comer o pão, de comer algum alimento ali que a gente entende como não saudável. E é muito importante que você entenda aí de casa que não é um alimento que vai fazer você engordar, que vai fazer com que você ande ao contrário do que é o seu objetivo, e sim o todo, né? Então eu dei exemplos aqui de café da manhã onde você vai consumir vários alimentos numa mesma refeição. Essa combinação de alimentos é o que vai influenciar a nossa glicemia ou na quantidade de açúcar do nosso sangue, tá? São a mesma coisa. Quando você tem essa combinação de carboidratos, proteínas e fibras, o que acontece é que você tem um menor impacto da sua glicemia, ou seja, menos sangue circulante, menos açúcar circulante no seu sangue, e isso favorece o emagrecimento, porque você está ali mais estável e o seu corpo entende que ele pode usar a gordura como fonte de energia também, tá? Então,
Essa aqui é uma informação básica, mas muito importante, porque como eu sempre digo, o emagrecimento ele não se faz de estratégia maluca, que a gente faz por pouco tempo, mas sim com estratégias simples, práticas e que a gente vai conseguir criar uma certa consistência ali para amparar todo esse processo de mudança que é o emagrecimento, de geração de novos hábitos e dessa transformação que você tanto procura. E emagrecimento não é simplesmente parar de comer, e sim comer com estratégia e inteligência emocional. Obrigada, Isabela. Estou aqui com a Carol e com o Naison. Eles são lá da NFEC, são videomakers, e eu fiz questão de trazê-los aqui hoje para a gente conversar com você que é empresário aí, não tem tempo de fazer gravações de redes sociais, conteúdo, e fica com essa cobrança aí da sua equipe de marketing, né? Olha, tem que fazer e não tem tempo. Então a gente trouxe esse conteúdo para cá. Os dois são profissionais, gente, de primeira. São assim, olha, eu não posso nem falar muito porque eu recomendo muito. E você que é profissional e precisa desse trabalho, nós vamos aqui tirar algumas dúvidas agora e vamos apresentar eles aí para vocês. Bom dia! Bom dia! Vocês sou fã, né? Não posso nem falar nada. Mas vou começar com uma perguntinha aqui para o público nosso aí, que é empresário, né? A gente vê que médicos, advogados, empresários têm uma rotina muito corrida e não tem tempo de fazer aquele material certinho para a rede social. Como manter a presença constante, mesmo sem ter tempo? Vários profissionais realmente não têm ali a constância de postar, de ter uma frequência para postar ali toda semana, todo o conteúdo da empresa dele, e a gente justamente faz o planejamento para que isso não aconteça. Então é feito todo um planejamento de roteiro, criação, produção, para que no dia que for gravar a gente consiga gravar vários conteúdos e conseguir trabalhar ali nas redes sociais durante semana, meses, para que ele consiga ter essa constância. A importância aí, né, é ter o planejamento. Planejando junto com eles dá certo. Exato. E eu vou falar agora com o Naison. É possível gravar conteúdo para várias semanas em apenas um dia? Claro, com certeza, igual a Carol falou. Tendo um bom planejamento, a gente consegue pegar em poucas horas, fazer conteúdo para a semana toda, para o mês inteiro desse empresário. E aí ele não vai precisar ficar se preocupando com falta de conteúdo, com falta de tempo para produzir. Com apenas poucas horas a gente consegue resolver essa grande dor que muitos empresários têm, de não ter tempo e de também não ter conteúdo, criatividade para atingir o público-alvo deles. Porque às vezes não é só, vai lá e grava qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? A rede social, tudo é lindo. Sim. Eu falo que ninguém coloca os perrengues em rede social de verdade, né? Ninguém coloca. Então, tudo é lindo. Então, para ter esse planejamento e ficar tudo bonito, né? Você consegue fazer aí. Agora, tem que ver quem que vai me responder aqui, ó. Qual a diferença entre apenas postar conteúdo e ter uma estratégia de conteúdo? Bom, postar só o conteúdo é literalmente você fazer um conteúdo vazio, que não tem ali uma estratégia por detrás, né? Um público que você quer atingir, uma mensagem que você quer transmitir, e fazer uma postagem vaga. Uma estratégia por trás de um conteúdo, ela é toda ali, é um estudo feito com o conteúdo que você quer falar, algum assunto que você queira atingir ali as suas redes sociais, tem um público certo para você comunicar, tem a forma certa de você comunicar. Então é como a gente sempre fala, existem vários profissionais que têm uma comunicação, têm um domínio sobre o seu negócio perfeito, esplêndido, porém, na hora de comunicar isso para redes sociais não é comunicado da forma correta. Então a gente faz toda essa estratégia de conteúdo para a gente poder transmitir aquilo da mensagem da maneira correta. Legal. E uma última pergunta aqui, qual que é o diferencial de vocês? O nosso diferencial é que a gente faz um estudo do público-alvo do nosso cliente, a gente estuda o que está em alta também, fazer um conteúdo que engaja também, e a gente faz um roteiro estratégico com gatilhos mentais, a gente utiliza ganchos nos 3 a 6 primeiros segundos para prender a atenção do público que vai estar assistindo, porque a gente tem atenção nos primeiros segundos, o algoritmo manda para mais pessoas e atinge mais pessoas, e no final traz mais cliente, mais resultado para esse empresário.
Então, é todo um processo de estudo aí para dar resultado. Gente, muito obrigada. E vocês viram, vale a pena ter alguém que faça esse trabalho do que postar de qualquer jeito, não é verdade? Então, ó, fica a dica aí, o Instagram, o contato dele está aí embaixo. E vou ficando por aqui, o Fabricando Ideias você pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Manda aí suas perguntas, vem ficar com a gente a semana toda. Até sábado que vem. Um beijo! Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E NFEC, dando voz à sua marca.